aos melhores preços. Propomos a sua visita para um melhor aconselhamento. Centro Óptico do Grupo Instituto Óptico em Ponta da Algada e Vila Franca do Campo. A pintura do seu carro parece um disco riscado. As 36. Açores Novos. O lixo é separado de acordo com a cor. Pode vir a ser transformado em algo com valor. As cores são azul, o verde e o amarelo. Toma atenção e não mistures o vidro com papel. Vamos todos separar os resíduos que produzimos, colocá-los nos devidos contentores e assim evitar a sua contaminação para que não percam o seu valor. Reduzir a produção de resíduos é o melhor para o planeta. Transformar é mudar. O lixo tem valor. Para mais informações, ligue gratuitamente para a linha verde 800-205-479 ou 296-304-424. Cá estamos, meus amigos, mais um programa Desporto Açores. Estamos aqui já no ar, no Facebook e YouTube, e temos aqui com dois excelentes convidados desse lado. Vamos falar de psicologia no desporto, ou psicologia desportiva, e as suas aplicações ou implicações. Temos daquele lado Paulo Matias, psicólogo. Paulo Paiva, desculpem, foi um lapsus linguis. Paulo Paiva, psicólogo desportivo, que vai-nos falar um pouco muito desta área. É uma pessoa que tem muito conhecimento e que vai partilhar esse conhecimento connosco. Do lado direito, do meu lado direito, temos João Ribeira, neuropsicólogo, também com conhecimento nesta área, que vai fazer também esta colaboração nesta tertúlia desportiva que trazemos todas as semanas, nas segundas-feiras, das 8 às 10. Eu agradeço aos dois por terem vindo cá, neste 11º programa. Primeiras palavra, a apresentação ao nosso quebra-gelo, e perguntar ao Paulo Paiva quem é o Paulo Paiva a nível profissional, apresentar-se àquele lado. Obrigado pela presença do Paulo aqui. Penso que vai ser enriquecedora para quem está do outro lado. Ok, boa tarde, agradeço o meu convite para estarmos aqui hoje a falar de psicologia do desporto, que é sempre algo que me deixa feliz, e ver que cada vez mais é uma área da psicologia que se olha com outros olhos. Portanto, o Paulo Paiva é psicólogo do desporto desde 2008, fiz a minha formação na Universidade do Minho, primeiramente psicologia clínica, mas a minha ideia desde o início era seguir a psicologia do desporto. E depois acabei por fazer o mestrado em Psicologia do Desporto e do Exercício Físico. Fiz o meu estágio no ABC, no handball, uma escola fantástica de aprendizagem, onde permaneci, portanto, o ano de estágio. Depois ainda fiquei ali mais cerca de 8 meses, e depois fui convidado a integrar o Departamento de Psicologia do Futebol Clube do Porto. Estamos a falar ali em 2009, finais de 2009, onde mantive-me durante 7 anos, uma primeira fase ligado à formação e à equipa de sub-15, depois numa fase posterior a coordenar o departamento de psicologia nas escolas Dragon Force. A minha vida durante esses 7 anos um bocadinho cansativa, em termos do que era a exigência e a responsabilidade e o trabalho que tinha, até que em 2016 surge o convite a possibilidade de regressar a São Miguel, para vir integrar o projeto Equipa, que é um projeto que é promovido pela APPJ e financiado pela Direção-Geral da Juventude,
em que através da psicologia, através do desporto, tentamos ensinar competências de vida aos E jovens. a Terra falou mais alto. E a Terra falou mais alto, falou. Curiosamente, tudo surgiu. Estão a ver que aqueles dias em que chegamos a casa e que pensamos um bocadinho na vida, ainda no Porto, epá, isso é só trabalho, casa, trabalho, um bocadinho de reflexão. E no dia a seguir tinha uma mensagem via Facebook de uma colega minha a perguntar se conhecia algum psicólogo do desporto cá na região, porque tinha um projeto a ser desenhado. E a minha resposta foi: olha, eu não conheço ninguém, mas o que é? Posso estar interessado. Algum espanto, porque trabalhar no Futebol Clube do Porto, a nível da psicologia do desporto, se calhar estamos a falar num grande clube, em termos de carreira, estava feliz, mas a possibilidade de voltar a casa e ter coincidido no dia após termos tido essa grande conversa, fez-me depois vir cá, reunir-me com a APPJ, e ter abraçado esse projeto em setembro de 2016. Projeto este que continua ainda a se desenvolver, já vai na 3ª edição, a caminho de uma 4ª. Cresceu, iniciou-se de âmbito local na Ribeira Grande, no Sporting Ideal, e atualmente já estamos em 5 ilhas. E com outras modalidades para além do futebol. Já cresceu, já está na sua fase de maturação e agora já está a andar com os seus próprios pés, já está uma coisa muito grande. Exatamente, já está a dar frutos, que é o que se pretende. Dá frutos. João Ribeira, vamos à tua apresentação como nível profissional de quem é o João. Ok. Assim, de forma relativamente sucinta, eu sou, hoje em dia, considero-me, apresento-me como neuropsicólogo. A minha formação é em psicologia clínica, como aqui a do Paulo. Eu licenciei-me em 2004, comecei a exercer logo nessa altura. Depois eu vim para São Miguel viver em 2008. Aqui continuo muito bem e assim pretendo continuar. A questão da neuropsicologia surge, enfim, daqueles acasos na vida, uma área que me despertou interesse. Tive a oportunidade de ir ao estrangeiro experimentar, gostei, acabei por voltar, fiz a minha formação nesta área, digamos, a minha especialização, o meu mestrado entre 2010 e 2012 em Barcelona. Regressei a São Miguel e cá tenho estado, digamos, passo a falta de modéstia a implementar a neuropsicologia na ilha e quiçá na região. Hoje tenho já bastantes colegas na especialidade, o que é um motivo de felicidade, porque é realmente uma das especializações que se me figura como fundamental mesmo para o desenvolvimento da nossa profissão no geral. E depois, claro, toda a minha vida, de alguma forma, foi ligada ao desporto. Portanto, eu acho que não me lembro de não fazer desporto. Diversas modalidades, já passei por muita coisa, fui remador, estive muitos anos ligado às artes marciais, continuo de alguma forma ligado, hoje dedico-me a desportos de raquete. Portanto, eu não me lembro de não fazer desporto de alguma maneira. E é o que eu costumo dizer, não é? Eu não sou psicólogo do desporto, aqui como o Paulo, eu sou um psicólogo que é desportista, um desportista que é psicólogo e neuropsicólogo. E no meio disto tudo, acabei por me interessar imenso pelas aplicações justamente da psicologia e particularmente da neurociência ao desporto e sobretudo à forma como podemos ajudar os atletas quiçá a atingirem o seu máximo potencial, vamos dizer assim, porque é disto que se trata no fundo, não é? Nós, aqui a psicologia do desporto trata muito essa questão, não é? Fazer o atleta procurar, buscar e quiçá atingir tudo o que pode ser, não é? Pronto, e basicamente, profissionalmente, hoje em dia o que é que eu faço? Faço muita coisa, como eu costumo dizer, estou ligado à geriatria, principalmente, mas trabalho como neuropsicólogo em avaliação e intervenção, dedico-me à formação, tenho clientes e pacientes ligados justamente à questão do desporto e vamos dizer assim, à promoção de comportamentos que potenciem o melhor desempenho possível e pronto, e basicamente é isto, hoje em dia é o que eu me dedico. Muito bem. Primeira pergunta é o psicólogo que ajuda, que é o senso comum, ajuda as outras pessoas
em vários níveis psicológicos e emocionais. Como é que faz a sua escapatória? Isto é primeiro o nosso quebra-gelo aqui. Como é que faz o Paulo? Faz a sua escapatória. Estávamos aqui a falar em off no mar. E como é que essa escapatória, o que é que lhe faz, o que é que lhe serve para os seus frutos? Os frutos já têm. Há uma escapatória que acaba por ser uma escapatória, porque quem é pai acaba por chegar a casa e ter ali um mundo diferente quando se brinca com os filhos e quando se faz essa dita escapatória. Mas para além disso, e para além de algum tipo de desporto, o estar com os amigos, ou ouvir música, é uma coisa que eu faço assiduamente. Há bocadinho estava a olhar aqui de lado para a coleção de vinis, e é algo que eu também tenho e também gosto muito. De lá de vez em quando colocar os fones e estar ali, ninguém me chateia, porta fechada a ouvir música. Jardinagem, tenho um quintal que me permite também fazer alguma parte de jardinagem, de cuidar, que foi uma novidade. O regressar aos Açores também implicou mais contato com a natureza, mas essencialmente as minhas escapatórias nos últimos 5 anos têm sido com os filhos. Muito bem. João, as tuas escapatórias. Começamos pelo final, não é? Já vamos pensar como é que o psicólogo se trata a si próprio. Estamos a dar a face humana, claro, do psicólogo. Não, sem dúvida, somos humanos e enfim, as minhas válvulas de escape são de alguma forma sobreponíveis aqui às do Paulo. A questão familiar, mas em particular para mim o desporto é efetivamente uma válvula de escape muito, muito importante. Ao ponto de não podendo praticar assiduamente isso ter reflexos negativos no meu bem-estar, portanto, e na minha capacidade de ajudar. Ok? Respondendo à tua pergunta diretamente. Depois, claro, os hobbies habituais, a leitura. Olha, vou ser honesto e tenho uma outra válvula de escape entendida da forma mais terapêutica possível, que é o vinho. Gosto muito de um copo de bom vinho. É uma És forma... apreciador? Sim, sou, e é uma das formas justamente de détente, de relaxamento que eu tenho. Mas sobretudo eu diria que o desporto hoje em dia representa talvez o fator mais importante para mim como forma de escape, nas suas diversas vertentes, portanto, né? Coisas de equipa, correr, enfim, várias coisas, sempre formas de gastar energia física, digamos, para para melhorar o meu estado anímico e gerir melhor as minhas emoções, essas coisas todas. Muito bem, já passamos aquela primeira volta e eu agora queria já abordar algumas das situações. Uma delas falamos aqui em off, que é porque a escassez de psicólogos desportivos ainda cá nos Açores, como se há formas de ultrapassar essa situação. Portanto, qual é a vossa análise em relação a isso, a esse tema? Se nós pensarmos bem, esta área da psicologia do desporto também é relativamente recente em Portugal. Estamos a falar ali por volta de 1985, 86, quando o Alexander Donner chegou ao ABC e pela primeira vez exige na equipa técnica um psicólogo do desporto. Então a Universidade do Minho e o professor Zé Cruz aí na altura foram colmatar esta falha. Penso que aos poucos e poucos, a nível nacional, começa a ser já uma peça fundamental. À semelhança do que era o fisioterapeuta há uns anos, que nenhuma equipa técnica tinha um fisioterapeuta, que hoje em dia é imprescindível. Mas olhando para a tua pergunta, Pedro, mais concretamente aqui na região Açores, o porquê de não haver tantos psicólogos do desporto a trabalhar, eu muitas vezes questiono também porquê, porque eu quando voltei pensava que era uma área que não houvesse espaço, e há uma abertura imensa. Há atletas a procurarem, há pais a procurarem, há treinadores a procurarem, e sinceramente é uma pergunta que não sei responder. Agora, de forma geral, eu penso que a partir do momento em que abrir um curso de desporto na Universidade dos Açores, talvez
se começa a ver com outros olhos também essa área da psicologia. Já abri cá a psicologia, penso que com os 3 primeiros anos, ou os 2 primeiros. Até eu tive na minha pesquisa, que eu sou sempre interessado, muito interessado nas áreas todas, a informação que eu posso retirar em todas as valências desportivas, e tinha duas teses de mestrado que consegui averiguar em psicologia do desporto, ou direcionadas para a psicologia do desporto. Pois, a questão é uma coisa fazer investigação em psicologia do desporto, outra coisa é fazer intervenção em psicologia do desporto. Essa é que é a questão. Eu não sei se a gente sim. pode ser interrompendo. Isto é tertúlia Não, para não, essa... Eu ia dizer, eu estava a ouvir o Paulo, e concordo inteiramente, estas coisas são assim mesmo, vão começando, não é? A psicologia também começou a dar de ponto como área, não é? E depois as especializações da psicologia, por exemplo, a neuropsicologia é uma coisa super recente, muito mais recente que a psicologia do desporto no nosso mercado nacional. Mas eu perguntava, até era quase aqui mais uma pergunta aqui para o Paulo, se tu não achas que também passa muito pela questão de as próprias entidades, as instituições, tu referiste, e muito bem, há atletas à procura, há pais à procura, há treinadores à procura. Ou seja, a minha questão é muito qual será, pelo menos para já, a abertura e o conhecimento, muitas vezes, desta área das próprias associações desportivas, dos próprios clubes, não é? E, claro, mais uma vez, faz todo sentido, no sentido da promoção desta área, se realmente vier, ou passando a haver uma formação em psicologia do desporto aqui na nossa universidade, pois tudo será menos difícil, não é? Não sei, eu perguntava desta questão dos clubes, não sei, tu tens mais conhecimento que eu. Não... Os clubes é tal coisa, e o papel do psicólogo um bocado ingrato, porque não se vê, e os resultados às vezes levam a chegar. Sim, É o trabalho invisível que se É fala um trabalho muito. invisível, mas eu se calhar ia até num outro ponto, se calhar mais macro. Fala-se muito do atleta açoriano e não haver um atleta açoriano nos Jogos Olímpicos, por exemplo, ou algo assim do género. Ou a mentalidade do atleta açoriano que nunca dá o passo em frente. Aqui já se falou muito disto, e isto aqui é uma pergunta que não me quero antecipar ao psicólogo ou neuropsicólogo, Paulo Paiva, ou neuropsicólogo João Ribeiro, que não me quero antecipar, é essa situação que eu tenho ouvido cá no programa de várias variantes do desporto, que é esse passo do desportista açoriano, conseguir dar esse passo, a dificuldade. Em psicologia, todas as intervenções é preciso um bom diagnóstico. E nós, para termos um bom atleta açoriano, acho que é fundamental criar um perfil do atleta açoriano. Muito bem. Conhecê-lo, saber quem é que o influencia, o grupo de pares, a família e tudo mais. Muito bem. Depois de criar esse perfil, acho que mais facilmente conseguimos trabalhá-lo em sintonia com o treinador, porque eu digo sempre o psicólogo do desporto é uma ferramenta ao dispor do treinador. O treinador é o líder do processo. Mas acho que era muito mais fácil entidades governamentais inserirem psicólogos do desporto de forma a criar aqui. Falamos, por exemplo, dos jovens talentos. Ok, varia todos os anos e nós não temos aqui um perfil, não há um registro desses jovens talentos que se possa olhar e dizer, olha, foi influenciado por tal, tem as rotinas tais, como rotinas pré-competitivas gosta de fazer X, e depois haver aqui um acompanhamento que possa depois haver esse clique em termos da mentalidade do atleta açoriano de querer mais e ter objetivos mais altos do que apenas e simplesmente ser campeão regional. Porque, no meu ponto de vista, há muito comodismo neste ponto. Sou campeão regional, sou campeão de ilha e pronto, e já chega. Sabes que eu venho de fora, não é? Como já perceberam, eu por acaso não disse isso, mas eu disse que tinha vindo viver para cá, não disse. Mas devem ter percebido que eu não sou nascido cá. Viram pela tua cor. No Facebook, viram pela tua cor, tu não és de cá. Tens um bronze, é o bronze. Ferreiro, pá. É do desporto, não a ver? Eu por acaso acho interessante a questão da mentalidade do atleta açoriano, não é? Para já eu suponho que haja então 9 mentalidades, não é? Porque eu suponho que até haja diferença de mentalidade de ilha para ilha. Eu tenho a sorte de conhecer todas
E realmente até acredito nisso. Mas E já agora existe essa diferença? eu diria que sim, mentalidade em termos de mentalidade no geral, sim, certamente. A nível do desporto, eu tenho piada porque realmente eu revejo-me um bocadinho naquilo que o Paulo acaba de dizer, que é, revejo-me não, encontrei isso muito cedo e mal contactei com o desporto cá. Às vezes a meta máxima é o campeonato regional, ou seja, e há uma estagnação, o atleta tenta progredir até ser, vamos dizer, o melhor da sua rua, não é? E depois acaba ali. Não há depois, por uma série de circunstâncias, agora também muitas vezes não será só uma questão de mentalidade, passa também por o tipo de circunstâncias mais logísticas muitas vezes. Não é? Exatamente. Que é outra vertente, enfim, não sei se é depois para irmos por aí, mas também é uma questão importante, não é? Porque evidentemente um atleta, por exemplo, eu tenho os meus filhos, neste momento estão na ginástica desportiva, não é? E claro, eu vejo o difícil que é eles conseguirem participar numa competição nacional, por exemplo, não é? Exatamente por essas dificuldades logísticas, não é? Mas claro, e eu penso que isso também acaba por condicionar a mentalidade de alguma forma, mas eu o que eu sinto, não sei qual será a tua opinião, Paulo, mais uma vez, acho que tens muito mais, enfim, idoneidade para dizer esta parte, mas os atletas com que eu vou contactando agora, eu penso que já está a haver uma mudança, ok? Eu já conheço vários atletas que almejam mais além e que realmente a questão do regional para eles é como qualquer atleta do continente vê o seu distrito, portanto o Paulo pode ter uma opinião até mais completa, porque ele se calhar tem duas gerações, que este decorrer de anos, que se existe esta evolução, como o João está a falar. Sim. E é exatamente isso, porque a maioria dos atletas que procuram um psicólogo do desporto geralmente são aqueles que querem dar um passo em frente e querer mais. Portanto, essa realidade dos meus atletas aos quais tu consultas individualmente acabam por ter um outro tipo de mentalidade que não a grande maioria. Agora, eu, com o projeto Equipa, quando contato com outra realidade de futebol e de outro tipo de escalões etários ou outras modalidades, a coisa se calhar aqui interessa mais ganhar o campeonato de ilha e fazer a viagem no final para o regional e já ficam todos contentes. E depois há uma coisa que eu senti muito quando voltei para cá, e também não sei se sentes isso, João, que é o compromisso. Havia muito isso que eu sentia. Se calhar no continente são os clubes que precisam de jogadores, e aqui são os jogadores. O atleta que precisa do clube. O atleta que precisa do clube, e cá são os clubes que precisam dos jogadores. E não há aqui uma sintonia entre ambos, de modo a... Eu queria intervir só neste pormenor. Mais uma vez, as pessoas que vieram cá associadas ao desporto nas várias valências desportivas e diferentes de desportos que também tiveram cá, a situação comum, a palavra comum nesse perfil do atleta açoriano era o compromisso. Não, uma coisa que eu encontro aqui, e que inclusive falava aqui há uns tempos com pessoas ligadas a diversas modalidades desportivas, bate muito nessa questão do compromisso, Paulo, e era justamente, por exemplo, falava-se inclusive de uma taxa de desistência enorme aos 13, 14 anos, por exemplo, ok? Super interessante, mesmo esta barra etária, e independente de modalidade, judo, natação, futebol, enfim, you name it, atletismo, e havia muito esta barreira, muitos ligados também à questão escolar, não é? Ainda há erradamente alguns pais que usam a prática desportiva como alavanca comportamental, isto é, a criança ou o jovem, não tens boas notas, vou-te tirar do desporto. Ainda acontece isto um bocado. Uma pena. Lamentável, evidentemente, não é? Porque, claro, o desporto é algo que dá prazer, e eu percebo a ideia de retirarmos ao jovem algo que lhe dá prazer, enfim, por coisa, mas isso, neste caso em concreto do desporto, traz uma série de consequências muito negativas, não é? Portanto, nomeadamente a perda de importância do compromisso com o desporto. Ou seja, o desporto acaba por ser tido sempre como um extra, como algo que
enfim, é uma mais-valia enquanto para estarmos bem fisicamente. E tudo bem, ok, não tem mal nenhum. Eu acho que o desporto, primeiro que tudo, é desporto, é atividade física, ok? E com todas as vantagens, sem dúvida nenhuma. Mas realmente, e em particular os atletas que querem ir mais longe, e para justamente tentarmos que cada vez mais atletas queiram ir mais longe, há que mudar um bocadinho este chip, não é? E o desporto, se realmente entende isso, a partir do momento em que o atleta passa para uma fase, não é, de desporto e de treino mais técnico, mais específico, não é? Que já não está tanto no desporto brincadeira, vamos dizer, não é? Passa por uma fase de formação mais adiante, haver justamente o trabalho desse compromisso e envolver, até inclusive envolver as famílias, envolver os pais. Eu acho que é super importante isso, porque senão temos esta perda, uma perda grande mesmo, e achei interessante esse dado na altura, fixei por causa disso. A estratégia então poderá ser, portanto, que eu tinha já aqui a próxima pergunta, como é que podemos, a psicologia, a neuropsicologia, a psicologia desportiva ajudar neste compromisso, e uma das situações é a envolvência da família. Paulo, outra... Essa faixa etária, e só voltando aqui um toquezinho, entre os 3 e 14 anos, eu tinha uma atleta que tem 14 anos, e ela de um ano para cá esteve ali na corda bamba, desiste, não desiste. Também é uma idade em que os horizontes se abrem um bocadinho. Deixa de ser só escola, desporto, casa, começa a ver os amigos, as saídas à noite, a competição ao fim de semana, que depois já não há tempo aos aniversários dos amigos, estraga ali um bocadinho. E essa questão do compromisso, não só com os pais, que é fundamental, porque é preciso formação para pais. A maioria dos pais, por vezes, a questão das expectativas, é complicado gerir. Depois entramos aqui já em ansiedades da parte dos jovens, que pode ser aqui um tema um bocadinho sensível quando se toca nessas questões, mas mais do que formação, os pais têm que saber o que é ser um pai de um atleta. Muito bem. Uma coisa é ser pai de alguém de um jovem. Um pai de atleta tem que ter aqui um pontinho um bocadinho diferente em certos aspectos, porque quer queiramos, quer não, o desporto que está mais acessível é desporto de alta competição e desporto sénior, não é desporto de formação. E os valores do desporto de formação aqui devem ser também, de certa forma, geridos junto dos pais. E a questão do compromisso, e o João falava de chegar aqui, de haver uma taxa de abandono, esse próprio compromisso, às vezes também já começa a ser desleixado, vai entre aspas, em casa, quando há um castigo. Em que é retirado dos treinos, se calhar aqui já não estamos a dar importância ao desporto que deveria ter. Mas isso é um problema, se quisermos, quase até educacional e da própria educação, porque nós andamos a formar jovens da cintura para cima. E a parte do desporto e das artes, que muitas vezes são deixadas de lado nas escolas e no sistema educacional, se calhar deveria ter uma importância cada vez maior. Até para fomentar aquilo que muito se fala hoje em dia, a falta de empatia e a falta de compromisso. Se calhar deveria já vir daí, da parte educacional, e depois partir de uma parte do E queria acrescentar aqui uma situação, para já, e dizer aos espectadores que estou a achar a conversa deliciosa, que é, de um lado, já falamos também aqui em off, o exemplo, já teve cá um excelente entrevistador, foi o Clemente, e o exemplo do Clemente, da inteligência emocional em relação aos pais que devem ter, e o Clemente falava que o pai dizia-lhe que ele tinha sido um bom exemplo para ele em ter como atleta marcar golos e ter feito o seu jogo, mas depois a postura foi um mau exemplo como pai, portanto foi portanto o Clemente tinha feito o seu trabalho como atleta, mas o pai dizia que não tinha feito o seu trabalho como pai devido ao comportamento do Clemente. Isto só uma parte que era para falar em relação à atitude dos pais e do desempenho dos pais. Outro exemplo do compromisso que eu retirei num colóquio que teve ali o João, na Lagoa, que foi exemplo do judo, em que os próprios atletas é que pediam mais compromisso, mais entidade, e lá nessa situação do judo eles faziam um acordo tripartidário, digamos, que era os pais, os atletas e o clube, para que esse compromisso fosse assumido
integralmente. Tipo um contrato. Um contrato e depois o objetivo conseguir. E queria que vocês, portanto, acrescentassem algo a estes exemplos que eu... É assim, voltando, para isso voltamos um bocadinho atrás, não é? Portanto, preciso estabelecermos aqui qual é a noção de compromisso, não é? Pronto. E evidentemente que um contrato e cá está, o tal envolvimento e tal, se quisermos, um jogo triangulado entre o clube, o atleta e a família, que eu acho que é absolutamente essencial, e sem isso é difícil progredir. Mas eu gostava de pegar aqui, e depois passamos depois dessa parte do contrato, mas eu estava-me aqui a recordar, porque, Pedro, estavas a falar da questão dos pais e da inteligência emocional dos pais e do exemplo que eles dão. Se nós formos ao pavilhão ali das Laranjeiras, onde reparar, e eu convido os ouvintes a reparar nos banners que lá estão, e são todos a apelar a que os pais se comportem condignamente durante as atividades desportivas. Ora, se é necessário termos avisos para os pais se comportarem, para não insultarem os atletas, para se manterem tranquilos e para saberem viver o desporto, ok? É o exemplo acabado de que estamos a anos-luz, justamente, de conseguir dar, através dos pais, um bom exemplo aos nossos jovens. Particularmente, já tocámos aqui no tema da inteligência emocional várias vezes e certamente falaremos, mas justamente essa capacidade, e penso que o Paulo há bocadinho ia tocar nisso e depois não chegou, que é realmente o exemplo que os pais transmitem aos seus filhos, da forma como se comportam, como se conduzem, como se gerem, vou utilizar a expressão dentro de campo para efeitos de conversa, mas pode ser em cima do tatami, no campo de ténis, ou no campo de futebol, igual. No ringue. Ok, no ringue, exatamente. Por exemplo, estás a falar, através do exemplo. Sim, exatamente, ou seja, eu acho que é este trabalho, antes da questão do compromisso, este trabalho, esta educação parental para o desporto, como o desporto deve ser vivido, que falta logo à partida, não é? É uma questão muito cultural que temos, não é? Ainda muito, não sei, sem querer estereotipar, mas culturalmente, não sei, eu penso que, na regra geral, ainda não vivemos o desporto de uma forma muito saudável, não é? Do ponto de vista emocional. Temos um sangue muito visceral. Somos muito, não é? Pronto, se calhar demasiado latinos para o nosso próprio bem, não sei. Não sei, mas realmente, e agora sim, falando da questão das estratégias para maximizar o compromisso, pois, o contrato e este envolvimento é uma das formas, não é? E enfim, portanto, todos os clubes terão que buscar, não é? De forma, enfim, mais prática e mais concreta possível, maximizar este tipo de pontos que se criam, não é? Até entre, digamos assim, as próprias instituições locais também, não é? Para desenvolvimento de atividades, enfim, daquilo que promove cada modalidade em si mesma, não é? Pois. E falávamos aqui da gestão parental e das emoções dos pais, porque muitas vezes os resultados imediatos e o ganharem, se calhar, é mais importante naquele momento, porque depois vão confrontar os amigos no final do jogo. O meu filho marcou 5 golos e se calhar o estar ali na tasquinha a beber um fim e a comer termoços e gloriar, e se vão gloriarem-se que o seu filho marcou 5 ou 6 golos. Se calhar é essa questão da mentalidade. Paulo, deixa-me fazer aqui uma pergunta. Isto é mesmo, queria-te ouvir mesmo em relação a isto. Tu encontras muitos pais que vivem o desporto através dos seus filhos, isto é, procuram, colmatar o seu eventual insucesso desportivo, inflaciona os filhos, as suas carências a nível de sucesso, vivendo através dos filhos no desporto. Encontras isto? Encontro isso. E posso contar aqui uma história. Não inflaciona, sobreinflaciona os filhos. Muito. A minha primeira experiência, eu comecei a trabalhar no Porto uma quarta-feira e na altura o coordenador técnico veio falar comigo: Paulo, precisamos já aqui de uma formação para os pais, sábado, 9h30. E o verdinho, com pouca experiência, e pensava, uma sala cheia de pais, 34 pais à minha frente, e lá vinha eu com o meu PowerPointzinho, e eu pensava, com a minha pronúncia, esse pessoal não vai perceber metade do que eu estou a dizer, portanto isso vai passar. E às tantas eu disse algo do género, tipo, porque muitas vezes os pais veem isso como um caminho mais fácil para chegar à reforma. Claro que aquilo vão ter ali uma onda de protestos e tal. Só este rodapé. O professor Aurélio sim.
do Sporting. Portanto, Aurélio Pereira. O Aurélio Pereira, o grande scouting do Sporting. Tem uma frase que é espetacular, que diz que todos os miúdos querem ser Cristianos Ronaldos e todos os pais querem ser Jorge Mendes, empresários. Pois é. Alguns, se calhar, até preferem ser a Senhora de Lourdes do que propriamente o Jorge Mendes. Se calhar dá menos trabalho. Mas logo esse trabalho de início havia essa consciência que era preciso trabalhar com os pais. E passado 2 ou 3 semanas há um jogo em que um dos miúdos, com algum talento, até reconhecido na altura, havia uma designação que era os potenciais jogadores da elite, PJS. E ele vai isolado para a baliza e o pai aos berros da bancada e ele, por isso, simplesmente mandou a bola para fora e o treinador para si. E aquilo foi um choque ali na altura. Obviamente, vamos falar com o psicólogo, para falar com o pai, para ver que se dá aqui a volta. E eu fui falar com o pai do miúdo na altura e tive, não sei precisar, 15, meia hora, talvez. Um palito de psicólogo lá de vez em quando, uma palavrinha mais cara e tal para ele perceber. E ele deixou-me falar e eu pensar, pronto, ele está a perceber a mensagem. Acabei de falar e ele diz-me algo do género: doutor, eu estou-lhe a preparar para quando ele for jogar ao Dragão, quando ele for sénior, ele vai vir isso da bancada. Passado 2 anos, o miúdo deixou de jogar futebol e abandonou, tal era a pressão. Às vezes, eu não gostava de chamar frustração de alguns pais, mas o espelhar nos filhos aquilo que eles não foram é muito frequente. A palavra é correta, eu acho que frustração é a palavra adequada. De resto era a palavra que eu procurava há bocadinho, portanto obrigado. Mas existe muito isso, o espelhar nos filhos aquilo que não foram e depois aqui as expectativas e depois uma coisa muito grave que é a desilusão de não alcançar determinados resultados, não por eles próprios, mas porque desiludiram os pais em casa. E é tal coisa, enquanto não se mudar essa mentalidade e eu continuo a bater na tecla que isso tem que vir desde as bases educacionais, escolas e uma coisa maior do que só no desporto, não vamos ser pais que sejam uma ajuda para os seus filhos enquanto desportistas. Como especialistas aqui na psicologia, o que estão a referir, ou João, não sei se também concordas, é que há situações que é mais do que a gestão de emoções, e a gestão cultural é uma dimensão cultural e social mais do que... Sem dúvida nenhuma. A gestão emocional é um conceito, se quisermos, transversal e de base a tudo isto, não é? Mas evidentemente, eu, por exemplo, falando aqui da gestão de expectativas, eu acho que é das coisas mais fundamentais e que mais grita as dificuldades que temos, porque é justamente na gestão de expectativas, e o Paulo fala de uma coisa muito importante. Eu acho que fazendo um parênteses, é importante as pessoas cada vez mais irem entendendo que o desporto é uma atividade que o ser humano desenvolve, mas tudo aquilo que nós estamos aqui a falar, a gestão de expectativas, a gestão emocional, o exemplo que damos, pode e deve e deveria ser aplicado a todas as áreas da vida, não é? A expectativa que eu tenho de desiludir os meus pais e fazer, por exemplo, ter um problema um resultado desportivo menos bom e achar que desiludir os meus pais antes de pensar no meu próprio objetivo e na minha própria expectativa é equivalente a desiludir os meus pais quando tiro uma má nota na escola ou quando tenho algum desire, não é? E esta questão, eu penso que esta é também um tema absolutamente fundamental na psicologia do desporto e no trabalho que se faz com estes atletas e com as famílias, que é justamente esta questão de, primeiro, a gestão das expectativas, segundo, como é que vai transmitir essas expectativas, se as pode transmitir, como é que as vai fazer sentir ao jovem atleta, enfim, ou seja o que for. Portanto, todas estas questões são basilares. A história da gestão emocional está de mãos dadas com isto, porque é justamente a inteligência emocional e a minha capacidade de gestão emocional que me permitem, por exemplo, se eu até estou desapontado porque o meu filho não teve o resultado que se calhar poderia ter tido se estivesse mais focado, isto é real, não é? Quer dizer, a gente, evidentemente que eu não consigo ter um filho meu a praticar desporto, ver que ele até tem competências e que por algum motivo chega lá à hora H e não consegue. Claro que eu tenho que lhe dar suporte, mas isso não invalida, eu não tenho que ser, eu costumo explicar às pessoas, isto de inteligência emocional não é ser um robô, não é ser feito de pedra, não é? Portanto, eu tenho efetivamente que reconhecer as minhas emoções e eu tenho direito, enfim, a estar desapontado, porque se a minha expectativa era uma e é gorada, pois ok. Agora, eu tenho que ver como é que faço a gestão
da comunicação dessa desilusão ou não, não é? Portanto, digamos assim, essa é que é a questão, não é? Não sei, e Claro. para mim o problema passa muito por isto. A criação de ansiedade, como estavas a dizer há bocadinho, do exemplo do papá do menino do Porto, não é? Sim. Que tinha potencial para ser Claro, jogador de claro. elite, que ao fim de 2 anos desiste, tal era a pressão. Já estamos a ver, portanto, não é? O efeito que este tipo de posturas e das frustrações dos pais, não é? Se a gente for perguntar ao senhor o que é que ele fez com uma bola nos pés, não é? O que é que ele andou a fazer, ele das duas três, ou vai dizer que foi a vida que não o deixou, porque na altura não havia tempo para futebol, teve que ir trabalhar mais cedo. Muitas vezes acontecem este tipo de histórias, não é? E claro, quem paga é o jovem, não é? Porque evidentemente tem que ser aquilo que o pai nunca foi, Uhum. não é? É um bocadinho esta questão. E tocar só aqui também no ponto dos timings, é que a comunicação é feita Boa. relativamente às Muito bem, expectativas, que às muito bem. vezes também pode ter ali alguma influência na forma como eles vão gerir essa própria comunicação Claro. dos pais e expectativas. Claro, que- claro. E eu fui treinador de formação durante muito tempo, coordenador técnico, e os pais é uma das formações que nós obrigatoriamente temos que ter, e também a comunicação que temos que passar aos pais, de forma que eles percebam que são parte integrante no crescimento dos filhos como atletas, mas também como pessoas. E a formação é integral. Naquelas idades é sempre uma formação integral. E por vezes também, não sei se vocês têm esta noção, e foi falado lá no colóquio, que é a diferença entre estar numa competição, estar envolvido na competição, ter o prazer da competição, ter resultados, mas o prazer da competição, a competição é inata ao ser humano e é uma situação normal. Nós competimos com várias situações da nossa vida, e outra situação é a pressão externa, as expectativas e os resultados, Muito bem. e o valor que damos às expectativas e os resultados, e essa pressão que damos em relação à competição que nos faz crescer. Eu fui uma das situações que eu retive logo com o João, na palestra do João, e queria que vocês abordassem os dois esta situação, se é uma situação que tem que ter mais cuidado de todos os intervenientes. Eu vou começar para depois passar a bola ao Paulo. Eu só vou dar aqui o toque Força, inicial. João, Pode ser? força. Agora vou-me cingir à minha perspectiva como neuropsicólogo e à importância que tem. Eu penso que estavas a referir a isso, Pedro. À importância que tem não só competir, como sentir também a frustração da derrota e não só a vitória. Penso que era disso. Essa gestão toda Esta gestão, de emoções, que é normal no ser humano. Muito bem. Eu refiro-me sempre, e tenho uma perspectiva que é a minha, sobre este aspecto, que é o seguinte: eu acho que nós não temos que poupar os meninos a dizer-lhes que o resultado deles podia ser melhor. Ok? Isto não é... Porque há às vezes aquela perspectiva, claro que depende das idades, como é evidente, de que o desporto é só aparecer e já tem direito a uma medalha. Ok? E isto a mim causa-me alguma confusão, porque do ponto de vista do desenvolvimento neuronal, ok? Se um jovem não é também sujeito àquilo que não é só positivo, isto é, à decepção, à desilusão, à frustração, o cérebro da criança não se desenvolve adequadamente. Digam que Os constrangimentos. também, não é? Porque há áreas do cérebro que se desenvolvem especificamente como resposta à contrariedade. Ok? Há áreas específicas do cérebro dedicadas à resiliência, ok? Isto é, à nossa competência à nossa capacidade de ultrapassar as adversidades, portanto, e conseguir construirmos, e que têm que ser trabalhadas. E eu acho que o desporto é um veículo fantástico, porque o desporto permite justamente isso. O desporto, é assim, o ser humano é competitivo por natureza, ok? Nós competimos por natureza, mas competimos, e cá está, o ideal seria competir e termos prazer de competir, né? Porquê é que se perde o prazer de competir? Bom, perde-se o prazer de competir muitas vezes por causa da tal pressão externa. Eu ligo muito isto à questão da vergonha, Paulo, do conceito de vergonha, estás a ver? Tipo, a emoção secundária vergonha. Eu costumo dizer, as emoções secundárias, não é? São emoções, as emoções primárias são aquelas que a gente conhece habitualmente, o medo, a raiva, a alegria. As emoções secundárias são aquelas que partem das primárias e são sujeitas à educação, ou ao percurso educativo primário, portanto logo no início e tal. E a vergonha surge muito aqui. Muitos miúdos desenvolvem vergonha exatamente pela forma como lhes é transmitido isto ou aquilo.
Ok? E isso eu acho que é importante. Agora, eu queria clarificar, e agora vou passar a bola ao Paulo, justamente para falar eventualmente se existe ou não uma forma ideal, porque talvez não haja, porque eu não sei se há receitas para estas coisas, mas deve haver conceitos transversais. O que eu defendo é que neuropsicologicamente não faz sentido não sujeitar a criança também à parte negativa, digamos, frustrante e desilusória que não o haver uma desporto pode ter. sobreproteção da criança. Exatamente. Sim. Portanto, a competição é saudável, a competição deve existir. Agora, claro, temos que ver como é que implementamos essa competição e o que é que retiramos dessa competição. E para terminar, eu costumo dizer, e digo às pessoas que me procuram, tanto em consulta como no geral em conversa, eu digo que não existe insucesso, existe informação. Ok? Não há derrota, não há fracasso, há informação. Okay? Eu penso que esta é uma forma da gente abordar as eventuais agruras desportivas, não é? E agora passo da bola. Era só para lançar aqui o pontapé. E concordo com tudo o que disseste, João. Eu há dias falava com um treinador sobre os diplomas de participação em eventos desportivos. Diploma de participação, portanto, uma pessoa pode ir correr a meia maratona e pode levar 3 dias, se quiser, não é? Participa, vá lá devagarinho. Agora, a questão aqui é o esforço emprego na tarefa. Muito bem. E se estamos a competir, se estamos a falar de desporto, logo à partida tem que haver algum esforço aqui emprego. Depois entramos aqui também nas áreas do compromisso e tudo mais. Mas acho que a questão da competição em escalões de formação, ou se é possível formar a vencer, ou se é possível formar só com derrotas, é preciso um equilíbrio, como é óbvio. Mas a questão da frustração que o João falava e de colocar os miúdos numa redoma e cada vez mais jovens super protegidos, é tal coisa. Tipo, se não houver um não, um bom pai diz não. Se não houver um não, se não houver uma frustração, agora, saber ser bem gerida, ser bem diluída depois e conseguir dar a volta e sentir aquilo mais como uma desilusão, ser um obstáculo que apanhamos pelo caminho, mas que vamos conseguir ultrapassar no futuro. É mais dessa forma que eu vejo. Agora, se me perguntam, estamos a falar de uma equipa de sub-10 em que todos os fins de semana leva 20, 25, 30, 0. Obviamente que estamos mais próximos da desistência de alguns miúdos, porque a frustração também não nos mantém, né? O que nos mantém é o prazer e o divertimento e sentir que têm sucesso em alguma tarefa desenvolvida. Se isso não acontecer, obviamente que estamos mais perto aqui da desistência e do abandono da prática desportiva. Paulo, deixa-me colocar uma pergunta que me lembrei agora. Desculpa, eu vou fazer... Força. Não há problema. A dinâmica do programa é este. A gente vai aqui passando a bola nos Ainda vamos ouvir uma pergunta do Paulo. Já estou preparado aqui. Olha, não, mas eu ia te perguntar se tu achas que faz sentido e de que forma é que faz sentido, em caso afirmativo, dizer eventualmente a uma criança, pá, procura outro desporto. Faço-me entender. Ou seja, nós muitas vezes, os meninos, o que é que eu assisto? Há crianças, pá, as aptidões são o que são. Nós nascemos com uma determinada genética que nos dá um determinado fenótipo, isto é, características físicas, que evidentemente nos torna mais ou menos dotados para determinada atividade. Claro que depois o treino e tudo o resto, evidentemente, pode tornar alguém potencialmente menos capaz num atleta de elite, sem dúvida nenhuma, não é? Mas muitas vezes, o que é que eu assisto? Isto já como pai e como cidadão, não tanto como pai. Sim. Crianças manifestamente incapazes, a quem ninguém diz, ouve, epá, isto não é para ti, vamos procurar outra coisa, vamos, tal. E a minha pergunta para ti é isso, ou seja, primeiro, número 1, achas adequado ou não que se faça esta comunicação? E segundo, realmente, se tens alguma forma que tu particularmente utilizes para, de alguma forma, gerir isto o melhor possível e não gerar, eventualmente, depois é tudo criminoso, dizes a uma criança que, epá, não tens, tu é como dizia o Jorge Jesus, né? Tu dizem que és esquerdino, mas tens 2 pés direitos, quer dizer, epá, não, realmente, enfim, gostava que pronunciasse um bocadinho sobre esta questão. Sobre essa questão, mais do que modalidade, não estavas-me a questionar e estava-me a lembrar de um miúdo que era um médio centro e que, coitadinho, tinha 2 tijolos nos pés, aquilo não tinha muito jeito, mas ele gostava realmente de estar ali com os amigos. Okay. E houve um dia que lembramos, eu falei com o treinador do guarda-redes, olha, e se levasses X para o teu treino de guarda-redes? O miúdo vê com as luvas, vê super feliz. Tinha mais jeito do que tinha a jogar a médio centro, teve mais sucesso e prosseguiu a sua carreira. E que idade é que ele tinha?
Ele tinha 8, 9 anos na altura. Mas nessas idades, eu já passei por todos os escalões de formação como treinador. E nessas idades, a plasticidade, o princípio da alternância tem que ser provocado. Portanto, as várias experiências, nos várias posições, isso tem que ser mesmo uma coisa provocada. Mas tem que ser provocada, desculpa, Pedro, dentro das posições de campo. No guarda-redes, se calhar estamos a falar aqui numa coisa mais específica. Não. Nessa situação não. É porque é pela experiência. Ainda vai pelo prazer da experiência, experimentar. E é provocado. Agora, claro que depois a especificidade, o princípio da especificidade vai crescendo consoante eles vão crescendo. Mas já essas idades, pelo prazer, é pela parte da experiência. Achei muito interessante da vossa parte, que é, começaram a falar da gestão da expectativa e agora estão a falar da gestão da realidade, claro. Que é quase o reverso da medalha. Quanto mais aproximamos a expectativa àquilo que depois vem a ser a realidade, menor dissonância temos, portanto menos problemas vamos ter, não é? Quer dizer, exatamente. A questão é esta. Vocês estavam a falar a sério, estavam aqui a lembrar de uma coisa, pá. E permitam uma brincadeira. Vocês sabem, com certeza sabem e recordar-se-ão, quando nós tínhamos 8 ou 9 anos, esta seleção de posições era feita naturalmente. O gajo não jogava nada e ia para a baliza. Era sempre assim. Eu estava-me a lembrar disso. Hoje em dia temos que ser nós a vir a sugerir, se calhar vais experimentar ali a baliza, vai ser porreiro, vais gostar e tal. Eu ontem, por exemplo, e por causa dessa questão de mudar de modalidade, estava a ver o documentário do McGregor na Netflix. E ele dizia que a luta, o UFC, ele começa no MMA. Eu disse, isso não era a minha paixão era no futebol. Sim. Mas disseram-me que não tinha jeito para aquilo, então tive que ir para a minha segunda paixão. Cara, a luta e andar à porrada, assim. E depois, por acaso, é um documentário muito interessante, porque vemos a ascensão dele. Não é alguém que tenha como modelo, mas a ascensão dele e a convicção com que ele, após o primeiro combate, diz: eu quero isso para a minha vida e vou chegar a número 1. Por acaso aconselho a quem do desporto e não só, mas a convicção dele fica registado. E depois podem dar mais conselhos no final do programa. Nós estamos a chegar quase a portanto, este corte aqui para portanto, as 9 horas. Já passou aqui muito tema de conversa, pois vamos nos especializar, portanto, vemos aqui na parte da formação, vamos tentar subir alguns degraus para a especialização, para o desporto mais profissional e mais especializado. E antes de chegar a essa parte em que nós descansamos aqui um pouco na questão de chegar ao horário das 9, queria passar aos nossos espectadores, era do meu interesse e foi feito da minha parte trazer aqui ao programa em direto o professor Dr. Sidónio Serpa, professor da Faculdade de Universidade Humana, em que não pôde estar cá porque estava portanto, a viajar em trabalho, e mandou-nos portanto, uma mensagem que eu vou passar a ler para aqui os nossos espectadores e os nossos tertulianos e os nossos convidados. Portanto, o professor Sidónio Serpa felicita a iniciativa do programa e felicita o tema e espera que este dinamismo e esta iniciativa continue, tanto da parte de quem trabalha no campo da psicologia desportiva, como quem fala da psicologia desportiva e da psicologia em geral. Sinto-se muito feliz no convite, embora não possa cá estar, porque tem uma ligação secular aos Açores, decorrente de ser filho, neto e bisneto de açorianos, portanto é bisneto, portanto, do Sidónio Serpa, que dá o nome ao pavilhão, e transmite este sentimento de partilha e de ilhéu
para todos os espectadores. Tentará estar noutro próximo convite e deixa a todos os maiores cumprimentos e felicidades a todos. Portanto, esta foi a mensagem do professor que eu passo aqui a todos. Na próxima, a segunda parte, a próxima parte que nós temos, falaremos então nesta perspectiva do desporto mais profissional, onde também quero falar um pouco de como é que se consegue alterar a parte irrequieta ou a minha parte irrequieta ou a parte disléxica aqui aos convidados, se é possível, e ter ferramentas para isso. E vamos ver qual é as ferramentas que eles vão retirar para esta resolução de problemas. Com um pouco a psicologia é um pouco a resolução de problemas nesta dimensão emocional e da dimensão psicológica. Voltamos então para a segunda parte. Não sei se vocês querem já, ainda temos 3 minutos, se querem falar sobre esta parte de forma sintética, esta parte da solução da minha inquietude. Sim. Mas Pedro, define melhor inquietude. Define inquietude. Agitação motora, agitação psíquica. Agitação motora. Mas, assim, muita energia. Poderás ser um hiperativo não diagnosticado, não é? Pode acontecer. Não, é assim, muito sucintamente, e evidentemente depois poderemos falar sobre isso. A primeira noção que é preciso ter é que o cérebro é altamente treinável, ok? E como tudo decorre do cérebro, se realmente tu padeces dessa inquietude e ela te é prejudicial de alguma maneira, certamente que alterando alguns, só me sai em inglês agora, que chatice, neural pathways, vias neuronais, utilizando algumas estratégias que provoquem essa alteração, certamente melhorarás a tua inquietude. Mas muitas vezes este tipo de questões aborda-se primeiro que tudo consciencializando-nos sobre o comportamento, porque ele muitas vezes é inconsciente e automático, e é isso que se trata. O primeiro ponto muitas vezes é consciencializar-te de quando ele acontece e dos gatilhos que tens, tanto para o início desse comportamento como para depois o reduzir. Ok? Não vou comer mais tempo. Muito bem. Eu também provoquei esta discussão que é para falar exatamente das ferramentas e tentei encontrar já um pseudo problema para que também as ferramentas que vocês têm a vosso dispor fossem colocadas cá fora. De uma forma mais prática, e recentemente vi um artigo de umas carteiras de sala de aula que instalaram uns pedais por baixo. E faz-me logo lembrar uma história que está descrita no livro do Sr. Ken Robinson, o Elemento, em que ele conta a história da Gillian Lane, que fez o Cats, o Fantasma da Ópera, e ela na escola foi mandada para casa porque não parava sossegada. Ele é tão de brincadeira, ele diz, naquela altura ainda não havia a perturbação da realização com hiperatividade, não tinha sido criada, portanto não sabiam bem o que é que era. E ela vai com a mãe ao psiquiatra, ao psicólogo, e eles ele depois de uma conversa com ela, deixa o rádio a tocar e sai da sala. E pela janela da sala vem a miúda a dançar. Ele diz, a sua filha não é doente, a sua filha é uma dançarina. Ponha numa escola de dança. E ela diz que a partir desse momento começou a ver que havia crianças igual a ela que precisam de se mexer para pensar. A tal consciência do que era e veicular a situação. Claro, porque as pessoas inquietas é porque efetivamente, ou seja, as pessoas inquietas, essa inquietude e particularmente a perturbação de hiperatividade corresponde justamente a um baixo funcionamento de algumas áreas do cérebro. Quer dizer que essas pessoas dedicam muito mais esforço a estar quietos do que as pessoas que não têm esse problema. Logo, portanto, se lhes permitires que se mexam, e os deixares o fidgeting ou mexer com os pezinhos ou até estar em pé na sala de aula, por exemplo, no caso das crianças, tu eliminas essa necessidade de controle motor e portanto libertas o espaço para a aprendizagem, para estar mais tranquilo e conseguir absorver o que tem que absorver.
Ok, então vou dar pedais aqui até às 9 horas e voltamos com este programa que está sendo enriquecedor, e espero que estejam desse lado, porque deste lado estamos a aprender passo a passo. Açores 9. No Centro Óptico oferecemos competência, rigor e simpatia na solução do seu problema de visão. Beneficie dos acordos com várias entidades. Garantimos os melhores resultados e satisfação aos melhores preços. E propomos a sua visita para um melhor aconselhamento. Centro Óptico do Grupo Instituto Óptico em Ponta da Algada e Vila Franca do Campo. A pintura do seu carro parece um disco riscado. Laranjeiras 36. Açores 9. Açores 9. Açores 9. Você está a ouvir a sua Açores 9 Rádio. Açores 9. Músicas com história, com Jacinto Martins. Programas específicos de futebol, de ciência, há ciência de desporto do Portugal, futebol observatório. Dá o teu exemplo que eu estou a dar o meu, para salvar a terra, porque esse mundo é meu e teu. Os serviços de recolha de resíduos disponibilizados pelo município são gratuitos. Não abandone os resíduos na via pública. A higiene e a saúde da nossa terra está nas suas mãos. Transformar é mudar. O lixo tem valor. Para mais informações, ligue gratuitamente para a linha verde 800-205-479 ou 296-304-424. Açores 9. Eu adoro Açores 9 Rádio. Açores 9 Rádio. A rádio das grandes músicas. Açores 9. O lixo é separado de acordo com a cor, pode vir a ser transformado em algo com valor. As cores são azul, o verde e o amarelo. Toma atenção e não mistures o vidro com papel. Vamos todos separar os resíduos que produzimos, colocá-los nos devidos contentores e assim evitar a sua contaminação para que não percam o seu valor. Reduzir a produção de resíduos é o melhor para o planeta. Transformar é mudar. O lixo tem valor. Para mais informações, ligue gratuitamente para a linha verde 800-205-479 ou 296-304-424. Mais música para ouvir na Açores 9 Rádio, já a seguir. A pintura do seu carro parece um disco. Está aí o movimento Energia até ao fim da Ecopilhas. Teste as suas pilhas antes de as colocar no pilhão. Uma pilha fraca ou gasta num aparelho pode funcionar perfeitamente noutro. Juntos vamos prolongar a vida das suas pilhas. Ecopilhas. Energia até ao fim. Interessado em vender a sua casa? Então ouça o conselho de um profissional Comprar Casa.
É preciso ter em conta o estado da casa, a zona, os outros imóveis à venda, a melhor forma de anunciar. Para tudo isto, conto com a ajuda dos mais de 600 profissionais da rede Comprar Casa. Conheça-nos em comprarcasa.pt, a rede que cuida de si. O seu quarto Vista Mar está reservado. Boa viagem e boas dias. Tão importante como o destino é quem o leva até lá. E por isso, viajar com os melhores parceiros é fundamental. TAP e Top Atlântico, juntos nas suas viagens. No Centro Óptico oferecemos competência, rigor e simpatia na solução do seu problema de visão. Beneficie dos acordos com várias entidades. Garantimos os melhores resultados e satisfação aos melhores preços. Propomos a sua visita para um melhor aconselhamento. Centro Óptico do Grupo Instituto Óptico em Ponta Delgada e Vila Franca do Campo. Se não consegue dormir, em vez de ficar a pensar no bilhete que tem de deixar à empregada, que se acabou a ração do cão e na reunião de pais de quinta-feira, pense em experimentar Angelicalme e tenha uma noite tranquila e um sono reparador. Angelicalme, durma como um anjo. À venda em farmácias. Estica, estica e puxa e puxa. Farta de fazer ginástica com as despesas? Com a Junkers, corte nos custos e ganhe em boa forma. Compre um esquentador termostático Junkers, poupe no gás e na água e ganhe uma fantástica balança. Sem ginásticas. Vá ao Facebook da Junkers ou a junkers.pt. Junkers, conforto para a vida. A Câmara Municipal de Ponta Delgada abriu à consulta pública a primeira fase do projeto de reabilitação da Praça Gonçalo Velho Cabral e zona envolvente. Todos os munícipes podem e devem participar neste processo que decorre até ao dia 27 de maio, partilhando as suas sugestões e recomendações através do sítio da internet da Câmara Municipal ou no Departamento de Obras Municipais na Rua Dr. João Francisco de Sousa, número 21. Ajude a pensar Ponta Delgada e dê o seu contributo para esta intervenção que vai promover uma nova forma de estar e de viver o Centro Histórico de Ponta Delgada, devolvendo às pessoas a praça onde estão as nossas portas da cidade. Açores Novos. Portanto, já cá estamos outra vez no programa para ouvir os nossos convidados Paulo Paiva, João Ribeira, sobre a psicologia no desporto e a psicologia desportiva. Voltamos ao nosso tema que deixamos atrás, que fala um pouco de dois casos. Eu fiz-me como de paciente e dos casos de, portanto, hiperatividade e dislexia. Nesta gestão emocional dos atletas e neste caso em particular, qual é, portanto, as fases e os procedimentos padrão ou que são mais usuais nos vossos exemplos ou nos vossos casos, os casos que chegam às mãos? Numa primeira fase, e é o que eu defendo sempre, o diagnóstico tem que ser muito bem feito e percebemos realmente de que patologia é que estamos a falar. Agora, uma dislexia, se estivermos a falar de prática desportiva, não tem muita interferência, não difere muito num atleta que não possui dislexia. Agora, é tal coisa, cada caso é um caso, cada forma de abordar é diferente de atleta para atleta. Agora, convém em toda a relação terapêutica haver aqui as regras bem definidas. E perceber que essa patologia, diagnosticada ou não, em termos do que são os objetivos para a prática desportiva, tem que ficar bem delineados. Mas isso faz parte de qualquer intervenção psicológica, não é exclusiva da psicologia do desporto, não é? Uhum. Portanto, há princípios para respeitar e seguir. Sim, como em qualquer intervenção psicológica. Os métodos, eu corroboro aquilo que o Paulo estava a dizer, os métodos, portanto, e a sequência, para usar a palavra que estavas a dizer, é efetivamente a mesma, independentemente da área da psicologia em que estejamos a trabalhar, não é? Portanto, como diz, começa sempre uma boa
observação / diagnóstico, evidentemente, e depois delinear a intervenção, e aí sim a intervenção depois varia segundo o paradigma que a pessoa tenha e a área, evidentemente, em que trabalhe. Realmente, Pedro, tu falavas há bocadinho da dislexia, e presumo que estejas a referir àquilo que se consideram hoje as dificuldades de aprendizagem específicas e que muitas vezes a gente vê nos miúdos, que é o caso da hiperatividade, das dislexias. Há uma destas dificuldades que é engraçada e cá está, mais uma vez, o que é curioso no meio disto tudo é que o desporto, como tal, afigura-se sempre como uma das ferramentas fundamentais justamente para o tratamento e para ajudar os miúdos que potencialmente sofram deste tipo de problemas. A dislexia em si não é o caso, porque a dislexia é uma alteração muito específica da competência leitora e eventualmente de escrita, portanto não entra tanto aqui, mas no caso da hiperatividade, totalmente. Há um outro problema que é a dispraxia. Portanto, há miúdos que são dispráxicos, têm uma alteração, no fundo, da sequenciação comportamental. Portanto, são miúdos que aquilo que a gente vê, são miúdos, se calhar deves ter vários e conheces na prática, que é malta que, por exemplo, tende a ter aqueles pequenos acidentes, tropeça mais vezes, deixa cair coisas, é desorganizado, chega atrasado, não consegue orientar-se com o calendário. Se lhe des uma ordem mais complexa, ele se calhar vai-se baralhar. Pronto. E a dispraxia, por exemplo, que é uma coisa que é relativamente pouco falada. A gente ainda estamos naquela fase de achar que o miúdo que é trapalhão, que é desorganizado, que é preguiçoso, enfim, que teve azar. Que é um bocado o que acontecia antes, que muitos hiperativos eram classificados como malcriados, ou que eram por má vontade, ou seja aquilo que for, não é? Cá está a importância do diagnóstico, estás a ver? E aqui sim, portanto, o desporto como ferramenta de treino do cérebro, do órgão cérebro, é absolutamente crucial. Estás a ver? Porque aquilo que nós falávamos há bocadinho, e entrando aqui mais específico, agora estamos a falar dos miúdos, mas podemos falar de adultos. É transversal. Adultos é a mesma coisa. A questão está em como o cérebro está a funcionar ou não está a funcionar. E o que é que tu podes fazer para o fazer funcionar de forma diferente. Okay? É sempre esta a questão a que a gente tem que responder. E cá está. A atividade física, o desporto entendido na sua forma mais global, que tem não só atividade física, mas tem uma atividade física estruturada, com princípio, meio e fim, com objetivos, com metas concretas a atingir, que são metas que podem ser, como é que se diz, ajustadas, mais curtas, maiores, mais longas, tem um plano de treino. Exatamente. E isto ajuda justamente a criar referenciação. Evidentemente, por exemplo, num miúdo hiperativo ou com déficit de atenção, tu não lhe podes estabelecer objetivos à mesma distância que estabelece um miúdo sem perturbação da atenção, por exemplo, ou sem hiperatividade. Tens que estabelecer os mesmos objetivos, mas em passos muito mais curtos e muito mais. É como em vez de dares uma tablet de chocolate inteira ao miúdo, vais-lhe dando quadradinho a quadradinho. Estás a perceber? É um bocado isto, para que o sistema atencional dele consiga ir digerindo paulatinamente cada um dos passos. Isto para dizer, isto só para terminar, para dizer que realmente trata-se muito de entender onde é que está a falha, cá está a questão do diagnóstico, ok? E depois encontrar uma forma de dar a informação, porque isto é tudo informação, não é? No fundo é tudo informação, de forma a que o cérebro deste jovem, desta criança, deste adulto, seja capaz de a processar adequadamente e fazer um uso produtivo desta informação. A primeira questão que tinha o intuito de desmistificar que nem tudo vai para o psicólogo desportivo, e vocês já disseram aqui que, por exemplo, a dislexia não vai para o psicólogo desportivo, portanto nem tudo pode-se direcionar para o psicólogo, e é preciso também ter essa própria abordagem de encaixar os problemas nos seus devidos lugares. Outra situação que vocês abordam aqui, queria que me explicassem um pouco mais nesta gestão emocional dos atletas, que é, portanto, nestas ferramentas que vocês utilizam e que têm estas etapas todas, como é que de alguma forma filtram portanto, ou como é que conseguem categorizar, certo, o perfil dos atletas para depois ter um trabalho orientado ou de alguma forma específico, como estavas a falar,
que para aquele atleta tem determinado plano de treino ou tem determinado acompanhamento. E é isso que eu queria que vocês depois pudessem referir. Não sei se me fiz entender. Portanto, vocês vão categorizar um diagnóstico, um comportamento que depois tem um plano ou tem uma ação específica. Como é que o fazem? Pronto, à partida, quando recebe um atleta em contexto de consulta, ele já vem com um problema claro que quer trabalhar e evoluir e ultrapassar. Obviamente que depois há um conjunto de instrumentos para a realização do diagnóstico. Uma coisa, e a questão muitas vezes chama-se de questionários ou os inquéritos, eu prefiro ver aquilo como instrumentos. Porque uma coisa, e a desmistificação disso também, uma coisa é passar a questionários para efeitos de tese e de investigação, uma coisa é em termos de intervenção propriamente dita. E quando passo um instrumento a um atleta, estou a procurar ali de pequenas pistas, quase para completar a relação que estou a ter e a criar com ele. E logo aí já tenho ali algumas pistas que podem dar orientações para aquilo que vamos fazer. Tu crias o perfil dele, psicológico? Crio. E depois há certos tipos de instrumentos ligados só para a parte desportiva que me dão as dimensões de onde ele é mais forte. Controle da ansiedade, concentração, a capacidade de atuar em equipa, capacidade de liderança. Portanto, depois há aqui um conjunto de dimensões que nós conseguimos jogar e perceber, ok, se calhar aqui temos um miúdo com uma baixa autoconfiança. O que é que eu vou trabalhar com ele nessas questões? Quando cheguei cá tinha um miúdo que um lateral esquerdo fantástico, a tal questão do compromisso, ao fim de semana não ia aos jogos porque ia pescar ou porque ia andar de bicicleta, e depois começamos a ver através do perfil que havia ali uma questão de autoconfiança dele, sentia-se baixo. Fica no bairro complicado, um bairro da Costa Norte, e ele tinha como, por exemplo, uma intervenção com ele foi uma coisa muito simples, porque eu também vejo a psicologia uma forma de simplificar processos. Concordo. E ele tinha como uma coisa simples, ele tinha como modelo o Fábio Coentrão. Começamos a fazer o paralelismo entre o bairro das Caxinas e o bairro de onde ele vinha, informações sobre o Fábio Coentrão, a forma como jogava, e às vezes uma coisa tão simples como ele levar uma fotografia do Fábio Coentrão na caneleira foi o clique para ele ganhar confiança e aparecer os primeiros jogos, e depois a partir daí as repercussões que ele teve também na escola. E às vezes eu costumo dizer, para trabalharem comigo tem que ser pessoas criativas, e acho que quando se fala em psicologia do desporto, todos os desportistas, quer queiramos quer não, são especiais, e a criatividade aqui na intervenção é fundamental. São únicos, podes dizer. Tem. São diferentes. São diferentes, e essa questão da criatividade muitas vezes os surpreende, e é essa surpresa que vos faz agarrar essa relação com o psicólogo. E depois a partir daí é gerindo também da nossa parte os graus das dimensões que eles querem trabalhar, seja a ansiedade na véspera de uma competição, seja as questões da concentração, tudo isso depois, após essa primeira base inicial que é criada, facilmente se consegue arranjar estratégias e ferramentas para eles lidarem melhor com a situação. E são imensas, quer dizer, vale a ver, eu há quando estava a pensar nisso, em termos, por exemplo, de gestão emocional, há literalmente N programas. Eu não sou muito de programas, eu aqui como o Paulo, eu gosto de usar, digamos, a nossa própria abordagem, não é? A minha e do atleta, ou do paciente. João, mas estão na gaveta, sempre se pode ir lá... Sim, mas um programa tem sempre um problema. É que um programa está feito... Isto é um bocadinho como os antidepressivos. E os psiquiatras, que me perdoem se houver algum a ouvir, critiquem à vontade. Nós há mais de 7 mil milhões de pessoas no mundo, certo? Portanto, haverá 7 mil milhões de depressões no mundo, se houvesse, portanto, se toda a gente estivesse deprimida de alguma forma. E há cerca de 8 princípios ativos de medicação, okay? Que são aplicados a estes bilhões de depressões. Ora, a possibilidade de
de tratarmos estas depressões assim apenas com a medicação é efetivamente reduzida exatamente por causa desta variabilidade que existe no ser humano, não é? Ora, se eu pegar num programa, por exemplo, está muito na moda esta questão, e às vezes há aqui uma confusão, na minha opinião, ainda relativamente à psicologia, sobretudo estas áreas novas da neuropsicologia, da psicologia do desporto, que é, chega-se lá, há um programa, eu vou do A ao Z e no final, resolvido, vou lá, problema sanado, está feito. Não, porque justamente um programa é feito com base em estruturas transversais, que sim, funcionam evidentemente, senão não estava publicado, mas que não é necessariamente aquilo que aquela pessoa específica, na relação que tem comigo, porque aquilo que o Paulo disse é super importante, porque não existe psicologia, nem nada na nossa área profissional funciona sem uma relação com o cliente, o paciente, os jovens, chamem-lhe o que quiserem. Portanto, e esta relação é que vai condicionar o resultado, sem dúvida nenhuma. Logo, portanto, introduzindo aqui esta variabilidade humana, sem querer estar aqui com generalidades, mas a verdade é esta, pegar num programa, seja ele qual for, por exemplo, ainda aqui temos, a propósito da questão da inteligência emocional, fazendo uma pesquisa, encontrei efetivamente um programa muito interessante, de 6 passos, cá está, mas uma coisa muito anglo-saxónica, não é? 6-step program for better emotional management e tal. A gente vê aquilo e diz, isto é maravilha, mas começa numa ponta, acaba na outra, está novo, chega ao final, é o mestre da gestão emocional. E isto é um conceito erróneo e perigoso por causa das expectativas. Ok? E eu acho que uma das coisas que nós se calhar podemos fazer tipo aqui... a pessoa, o cliente, o atleta, quem está nisso, agora eu não estou bom, no final não. É essa a expectativa, agora não resultou. Não, eles muitas vezes sabem, e quando nos procuram eles sabem. É essa a expectativa. Sim, não, e alguém, exatamente, acabei o programa e isto afinal eu não estou curado, digamos assim, não é? É um bocado esta ideia. E eu acho que isto cria expectativas que muitas vezes são negativas, porque efetivamente achamos que por fazer aqueles passos, aquele step by step, isso vai estar resolvido. E não é assim. E o que eu queria dizer era o seguinte: efetivamente há N estratégias para trabalhar todos os aspectos que o Paulo referiu e depois as outras questões, até de performance, de ansiedade de performance, por exemplo, de manutenção de performance, que é super importante. Portanto, as questões ao longo da prática desportiva, ao longo do momento competitivo, há oscilações de foco, há oscilações de níveis de ansiedade. Eu dediquei-me nessa tal palestra que tu assististe, Pedro, eu falei da questão do ai que eu vou perder ou ai que eu vou ganhar. Ou seja, e há momentos cruciais, na grande maioria das modalidades desportivas, de como é que se diz, de oscilação do grau de ansiedade, do grau de foco, do grau de esforço, etc. E que nós podemos e devemos ajudar o atleta a gerir melhor e mais produtivamente, okay, para um desempenho máximo. Okay? E é muito isto. Ou seja, as nossas ferramentas, e quando abordamos, eles já vêm com um problema, eles trazem-nos um problema. Já vem, o atleta vem para o psicólogo do desporto ou para o neuropsicólogo, já que for, dizendo, por exemplo, no meu caso, a regra geral é, ele chega às competições, treina muito, chega às competições, vai-se abaixo, não consegue, e trazem por causa disso. Isto é um problema, trazem uma queixa, não é? Depois nós temos que, justamente, como diz o Paulo, avaliar, seja por entrevista, observação, aplicação de instrumentos, concordo inteiramente com a tua designação, mais que nada para confirmar e para criar ali alguma relação através de algum detalhe relativo ao diagnóstico que a gente vai fazer, e nunca como base de coisa nenhuma, é um instrumento, como ele diz. E depois, aí sim, definir os pontos da estrutura daquele atleta que não estão a funcionar tão bem quanto podiam estar, e vamos depois, caso a caso, efetivamente, trabalhando, aplicando estratégias muito diversas, que podem ir de estratégias de controle de ansiedade diretos, sei lá, desde as técnicas de respiração, às técnicas de relaxamento, às técnicas de foco, quer dizer, existem N coisas, evidentemente, até outras estratégias mais complexas, de autorregistro, sei lá, de tanta coisa, de gestão de registro diário e semanal de picos emocionais, por exemplo, na prática desportiva e fora dela, não é? Sei lá, há situações em que inclusivamente se pode registar o que é que o atleta sente quando vai para o jogo e quando vai para o treino, quando está no caminho de carro, inclusivamente, pode ser uma fase importante, quando vai a chegar à competição desportiva, como é que é o percurso de casa onde ele está até ao local onde vai ter o seu desempenho, onde vai ter que ter a sua performance. Okay? Nos atletas, por exemplo, de combate,
Isto é super importante, porque o combate, por exemplo, nas artes marciais, nos desportos de combate, as artes marciais, enfim, isto leva a outra discussão. Os desportos de combate, regra geral, têm muito esta questão, não é? Porque normalmente é uma situação individual, de um indivíduo contra, entre aspas, outro indivíduo. O contra aqui é uma palavra, enfim, aplicada de propósito, mas que tem uma conotação negativa. Aquilo no fundo, não deixa de ser uma competição desportiva, não é? Mas em que normalmente as pessoas se vão magoar uma à outra, mais ou menos. E há todo um trabalho, por exemplo, que se faz justamente de mentalização, de preparação, de treino, como é que se diz, de habituação à agressão, por exemplo, ok? E que justamente até o percurso de casa até ao pavilhão onde vai ser o combate e depois o percurso do balneário até ao ringue são momentos importantes que este atleta pode e deve utilizar, não só para se analisar, mas para depois se autocorrigir e se autotratar. Ok? Sobretudo do ponto de vista que eu digo, a gestão da ansiedade é super importante. A gestão da ansiedade, o foco, a gestão do medo. Do medo não é um atleta de esportes de combate, não é. Claro que tem medo, é uma emoção super normal, super primária, mas não, muitos, e se forem muito, como se diz, muito já tarimbados, não têm medo de levar um soco, por exemplo. Não é uma coisa que os assuste. Medo do resultado. Mas o medo do resultado, o medo até da figura que vão fazer. Okay? O medo do julgamento de quem está a ver. Okay? E, portanto, todas estas coisas têm que ser analisadas no processo. Não é? E é com base nisto que a gente trabalha depois. Trabalhamos cada aspecto e cada momento em específico. Volto aqui a dizer, isto é um tema delicioso. Ver estas, para mim, como treinador e também interessado nestas áreas, ver estas estratégias, estas ferramentas todas. Estava aqui o Paulo a falar de dos métodos e estratégias que é o próprio atleta dar indicação para determinado caminho. Temos agora muito esta indicação através do coaching também, que é um método também muito recorrente. Vimos que também tem essa visualização, poder da visualização e o controle da ansiedade e até o foco, porque muitas das vezes, seja no desporto coletivo, seja no desporto individual, o estado de flow, que é aquele que nós queremos chegar ao topo do foco. O que é que vocês acham nestas estratégias todas? Se há uma receita, se, como eu acho que vocês vão através de tirar, digamos, os coelhos da cartola até atingir os resultados. Pois, e o João estava a falar também de uma coisa muito importante, que é o estabelecimento de rotinas pré-competitivas para gerir da melhor forma a ansiedade. Nós sentimos ansiedade quando percepcionamos uma ameaça, ou quando é algo que nós sentimos que não controlamos, ou quando é uma novidade. E só o facto de visualizar o trajeto de casa até o sítio onde vamos ter o desempenho desportivo, só isso está-nos a fazer com que naquele dia não seja a primeira vez que estamos a ver aquilo. E logo aí estamos a trabalhar a ansiedade. Agora, se há um livro de receitas, obviamente que não, mas depois é tal coisa. Eu posso ter um atleta que, em termos da música, nós facilmente conseguimos lá chegar e conseguimos atingir alguns índices de ansiedade que achamos ótimos. Tem outros que, se calhar, uma música só irá ativar mais, e aí, em termos de gestão emocional, será muito mais difícil. Agora, é tal coisa. Uma das primeiras intervenções que eu fiz, eu, na altura estava fascinado pela musicoterapia, e depois já tenho aqui uma pergunta para o João. Ia perguntar há bocadinho acerca do neurofitness, que acho que é uma coisa que também pode ser super interessante. Mas, e falando aqui da musicoterapia, na altura tinha um jovem, 14, 15 anos na altura, tinha partido um pé. Recuperação, sala de fisioterapia, e obviamente quando está recuperado e ele continua a dizer que tem dor e que não consegue treinar, e não há mais nada para fazer, vamos chamar o psicólogo, que vem aqui espécie de umas pastilhas e vale pôr a treinar, obviamente. E lá foi eu ter com o jovem. É o mágico. É o mágico. E depois querem já, uma segunda-feira, queriam já que ele jogasse no sábado a seguir, portanto aquilo tinha que ser rápido.
Então aplica o programa, está feito. Aplica o programa e siga, vamos embora. Mas pronto, a tal questão da empatia foi importante inicialmente, mas das primeiras coisas foi retirar da sala de fisioterapia e levá-lo para o campo, para o espaço de treino onde ele sentisse à vontade. Uma segunda sessão já veio equipado. Uma terceira sessão já andávamos ali à volta e a caminhar e a estabelecer a relação, mas ele vinha arrastando uma bola. Numa quarta sessão, já de forma, depois de algumas pistas para a visualização, algumas imagens, ele tinha um sonho de jogar a final da Champions League a Old Trafford. E às tantas, e depois de muita prática a visualizar esse cenário, eu pergunto, olha, já ia dizer um nome, imagina então que era decisão por penaltis e tinhas um penalti decisivo para marcar, sentias-te confiante para marcar, queres chutar? Ele meio a medo diz-me, sim Paulo, eu vou chutar. E eu tinha no meu MP3 o Win da Champions, coloquei-lhe os fones, play, pá, e é a primeira vez que ele remata uma bola após 2 meses de recuperação. E de certa forma ele depois perguntou-me, Paulo, posso continuar a experimentar? E a força. E gradualmente foi aumentando a força do remate. Isso para dizer que naquele caso isso funcionou. Não quer dizer que seja a mesma coisa para um outro atleta. Claro. Então me lembro, e às vezes é uma coisa tão simples e prática. Já tive aqui um guarda-redes logo no primeiro ano que chego cá, e já tinha experimentado isso no Porto, o guarda-redes suplente que joga pouco e estava ali a passar uma fase menos boa, problemas também pessoais e familiares. Ele tinha como ídolo o Buffon. Bem, uma coisa simples, pegámos na fotografia dele, colocámos lá em cima, tipo uma montagem mal feita, mas colocámos lá no balneário. A restante equipa, quando chegou do treino, tudo aplaudir, força de ouro e não sei o quê. Fiz a mesma estratégia aqui com guarda-redes, situação idêntica. E a primeira coisa que ele me diz: Paulo, isso está cheio de pixels, isso está muito mal feito. Portanto, a valorização da intervenção por quem está a receber às vezes também é importante. Claro. E obviamente que depois aí vamos ajustando. Se calhar esse miúdo dos pixels, se calhar foi mais importante numa altura em que teve um ataque de pânico e ter um sneakers no bolso e dar um sneakers para aumentar o açúcar. Portanto, depende muito. Agora eu volto a dizer, às vezes são intervenções simples e que estão à nossa frente, basta às vezes pensar um bocadinho fora da caixa, se quisermos, e temos resultados. Eu arriscaria a dizer que é, se calhar, quase sempre isso. Porque, e por isso é que eu estava a falar da questão dos tais programas e das ideias pré-estabelecidas. A maioria das pessoas não é encaixável num programa. E, portanto, estas intervenções que o Paulo aqui tão bem descreve, que são, efetivamente, fora da caixa, diferentes, não é? Portanto, e realmente criam, muitas vezes, justamente o clique que falta. E isto é super interessante, porque, mais uma vez, a nossa estrutura neuronal funciona por aquilo que nos desperta interesse e novidade. Não. Se eu estou a fazer uma coisa que me funciona cerebralmente como ruído branco, isto é, que não tem qualquer impacto, que não tem ressonância em mim, ela não vai ter nenhum tipo de resultado. Justamente, às vezes, o difícil, ou seja, o truque, entre aspas, falando de magia, né? o truque, e justamente o mais difícil é encontrar esse pequeno clique, esse pequeno gatilho que faz com que aquele atleta desbloqueie esta questão. E isto é efetivamente único. Mas, João, esses gatilhos mentais que vocês têm, sim, é com base na vossa experiência, no vosso conhecimento, na vossa bagagem científica. Sim. Não há qualquer pessoa que consegue desbloquear, embora que a criatividade que vocês tenham é com base numa bagagem científica. Sim, e no conhecimento, claro, de como a mente, entendido de forma muito genérica, como a mente funciona, não é? Mas a partir desse conhecimento de base, isto é, de que a mente funciona por coisas que fazem ressonância. Podem ser coisas negativas às vezes. Há atletas, a gente estava aqui a falar de atletas de visualização do bom. A gente pode fazer atletas visualizar que estão a ser apupados. E eles motivam-se por ir. Olha, por exemplo, falávamos aqui há tempos do Cristiano Ronaldo, teoricamente é uma das pessoas que funciona exatamente por controvérsia, digamos assim. Sim, o roleplay é uma estratégia que se usa frequentemente, mas estava a dizer justamente depende exatamente muito do atleta, da mesma maneira nós estávamos a falar de visualizar a vitória, o momento-chave em Old Trafford e não sei o quê. Há atletas que se podem motivar a dizer, não, agora imagina que está toda a gente a assobiar-te, como é que tu vais fazer? Como é que tu lhes vais provar que és o melhor? Como é que tu vais mostrar àquela gente que eles estão enganados? Ok? Então a estratégia pode ser totalmente diferente.
Mais uma vez, dependendo dos desportos, dependendo da personalidade das pessoas, dependendo. Há bocadinho estavas a dar o exemplo do McGregor. Sim? Eu subscrevo, o documentário é super interessante, por acaso já vi e é muito giro. Não sendo ele efetivamente um exemplo de conduta, porque não é. Mas tem uma estrutura mental, uma estrutura de personalidade que efetivamente é isso. Quanto mais me bates, quanto mais me agrides, seja fisicamente ou socialmente ou em termos de mídia, ou seja o que for, mais eu vou dar resposta, mais eu te vou provar que tu estás errado. Outros atletas iam completamente abaixo, com o primeiro desaire, acabou, se não os trabalhasse do ponto de vista positivo e é o combustível para isso. Exatamente. Ok? Portanto, é claro que isto depende de conhecimento científico, mas passa muito pela nossa capacidade efetivamente de perceber o que é que faz clique naquela pessoa, e é diferente de pessoa para pessoa, isso é garantido. E mesmo a questão de Old Trafford, alguns atletas poderiam criar uma ansiedade e ele não querer marcar o penal, por exemplo. Pois. Okay. É importante ter o perfil psicológico ou aquele diagnóstico do atleta antes de provocá-lo mais ansiedade ou menos ansiedade, ou mais foco ou menos foco. E a história de vida da pessoa acho que é fundamental. Muitas vezes a história de vida, o Paulo estava a dar o exemplo do tal atleta que cresceu num bairro complicado e tal, e depois do paralelo que se estabeleceu com as Caxinas do Fábio Coentrão e tal. É isso, ou seja, a história de vida do atleta muitas vezes dá-nos um ou outro detalhe que às vezes nos salta à vista e dizer, espera aí, isto se calhar uma pessoa que passou por isto ou que conta esta história é porque tem esta ou aquela característica, e deixa-me tentar ir por aqui para ver se consigo atingir. Não nos esqueçamos que nós temos sempre um objetivo em mente, ok? Há sempre um problema que nos trazem que nós vamos tentar resolver, e depois esse objetivo pode ser muita coisa, não é? Pode ser efetivamente o atleta meramente querer melhorar este ou aquele aspecto específico da sua performance, pode ser querer melhorar aspectos muito mais globais, não é? Como a sua capacidade de estar perante um público, num estádio, por exemplo, com 50 mil pessoas a gritar, e saber estar e gerir-se naquele ambiente, que é manifestamente assustador para muitas pessoas. Portanto, depende muito do problema que seja colocado. Eu vou fazer 2 perguntas numa só. Okay. Portanto, primeira pergunta é a importância da psicologia no rendimento desportivo, portanto, no sucesso desportivo. Okay. E depois, a segunda pergunta tem a ver se essa importância é tão grande da psicologia desportiva, porque é que ainda há uma resistência ou há um afastar desta especialização desportiva nas equipas ditas profissionais ou no desporto de alto rendimento? Portanto, a importância acho que é evidente. Começamos por aí. E a tal questão das mentalidades, que quando falamos de equipas, atenção que em Portugal, quando falamos de equipas grandes, Porto, Benfica, Sporting, o Braga, o Vitória, a Vitória de Guimarães, portanto já possuem psicólogos nos seus quadros. Agora, curiosamente, e tal como eu referi logo no início, a psicologia do desporto em Portugal entra pelo handball. E há outras modalidades onde a forma de olharem para o psicólogo é muito mais ligada a este rendimento. Eu, quando comecei a trabalhar no Porto, obviamente que para o próprio treinador, o ter ali um psicólogo que estava a avaliar e que ele não sabia bem qual era o papel do psicólogo, portanto, tem que haver aqui um esclarecimento. Logo, o meu papel é este, o meu limite de intervenção acaba aqui. Há um certo tipo de informações que tu deverás saber, outras que não faz sentido saber. Portanto, tem que haver logo esse esclarecimento de papéis do psicólogo. E acho que isso aqui, às vezes, mesmo para os próprios dirigentes ou para quem contrata um psicólogo, às vezes contrata só porque é bonito ter um psicólogo. E não sabe bem para que é que serve. Portanto, é importante essa parte, saber para que é que serve. Pois, é muito importante. E se calhar a Federação Portuguesa de Futebol, agora com o processo de certificação, que exige que haja um psicólogo nos técnicos dos clubes, se calhar devia começar também com essa sensibilização que já começou através da saúde mental. Mas acho que o primeiro ponto passa por perceber realmente qual é o papel e em que ponto é que pode ajudar. A nível de rendimento e da performance, obviamente que há aqui melhorias, essa é a minha profissão, por isso acredito piamente nisso. E depois é um caminho que se está a construir. Portanto, é tal coisa. Eu, quando regresso aos Açores em 2016, não seguia ninguém, não é? Atualmente, fora o projeto de equipa, sigo individualmente 7 atletas. Portanto, é algo que é gradual.
E depois, se há um atleta que vê que faz sentido e que começa a ter alguns resultados e alguma melhoria de rendimento, o atleta que está ao lado, pá, espera, isso então, se calhar se faz sentido. Se calhar, deixa-me experimentar, deixa-me ver se tem efeito em mim. Obviamente que nem todos vão ter os resultados que pretendem, não é isso? Eu queria referir, João, Paulo, na situação da modalidade que eu estou, que é o futebol, que é que tenho mais conhecimento, uma situação que foi uma situação agora no campeonato da Europa de femininos, que foi dos pontapés de canto, os golos surgidos em pontapés de canto, e o impacto que teve emocional depois de um golo num jogo, e depois no jogo a seguir foi 2 golos consecutivos em pontapés de canto, e tive um impacto muito grande, e a discussão era se houve treino mental ou emocional para essa situação. É uma questão, não se sabe se houve ou não. Pronto, é um ponto de interrogação que fica. E depois outra situação foi numa final da Taça da Liga dos Campeões Europeus, em que houve uma mudança de resultado e houve a imprevisibilidade de um lance em que falavam, mas os jogadores não estão preparados emocionalmente para esse tipo de situações. Isso muitas vezes também é a questão de, quando dá para o torto, é a questão emocional. Então, e a equipa que marcou os 2 golos de conto, se calhar estava preparada mentalmente para marcar o canto. Bela questão. Aí está. E há sempre aqui, como dizia o outro, uma faca de 2 legumes que tanto dá para o bem como para o mal, não é? Agora, o que eu acredito é que cada vez mais há uma atenção e há uma importância dada aos aspectos mentais para a competição. E obviamente que esses 2 golos, ou a final da Champions, que há a reviravolta, obviamente que quando se marca um golo aos 89 minutos, e se for a final que eu estou a pensar do Bayern com o Manchester, obviamente que quando já vemos a meta a chegar e há algo que se mete à frente, é mais difícil ir buscar as ferramentas ou lembrar-nos sequer das ferramentas naquele período de tempo, não é? Agora, eu vejo também de outra forma, ou se calhar um outro caminho, porque estamos a falar de pessoas individuais, não é? E se olharmos, por exemplo, na final do França 98, com o Ronaldo, a grande estrela brasileira, tipo, tem ali um colapso de ansiedade. E isso há um pequeno vídeo no YouTube sobre isso, em que ele acordou muito ansioso, não se conseguia mexer, os músculos não se mexiam. E aí, se calhar, uma preparação individual para depois servir o coletivo, é o que eu acho que faz sentido. Para já, assim, há a dimensão individual e coletiva, claro, a nível de psicologia do desporto. Tem que haver, né? O indivíduo está sempre integrado num grupo, numa equipa, mesmo que seja um desporto individual. Ele tem pelo menos, ou terá pelo menos um treinador, algum outro atleta, colega dele, mesmo que não seja um desportivo. É sempre fundamental o indivíduo e o grupo, não é? E a dimensão psicológica tem que estar fora do treino ou tem que estar num treino integrado? Eu penso que a integração é o que faz sentido. Sim. Eu queria só referir um outro aspecto, que eu não gosto de ser mais papista com o Papa. É assim, quando uma equipa marca um golo aos 89 minutos a outra equipa, isto pode não ter nada de psicológico e pode ter muito de variável e de acaso, porque o futebol, não é? E no caso do futebol, eu sou muito pouco futeboleiro, como já vos disse, não é? Mas gosto de ver bons jogos, evidentemente, e gosto de ver desporto de qualidade, seja ele qual for. Mas em qualquer... Estamos a falar quando é injustificável ou quando é difícil justificar, vamos buscar a dimensão emocional. Muitas vezes esta é a questão. Era isso que eu queria chegar. Se as duas equipas estão a jogar bem, uma está à frente, seja, mais uma vez, não importa a modalidade, e efetivamente a outra equipa se superioriza, não é? E neste caso marca um golo, isso pode não ter a ver com uma baixa psicológica da equipa que sofreu o golo, mas sim com uma elevação, digamos, um momento melhor da outra equipa, ou simplesmente o mero acaso. Quer dizer, o futebol é super dado a acaso. Agora, a questão é, e claro que depois aos 89 minutos é complicado, mas há sim todo um trabalho a fazer, mais uma vez em todas as modalidades, em lidar com esse desaire. Isso sim, qual é a reação que a equipa tem a essa questão. Eu recordo-me agora, perdoem-me a falta de detalhes, porque eu sou fraquíssimo nisto do futebol, mas no Campeonato Europeu Feminino, Portugal estava a fazer um jogo, penso que
com a Noruega, poderá ser, e que houve ali... Com a Suécia. Não sei, talvez. Pronto, perdoem mais uma vez a minha ignorância. E eu, por acaso, estava a assistir ao jogo e Portugal começou por estar a perder, sim, empatou e terá depois passado para a frente, e logo assim, rapidamente, sofreram um golo ou 2 golos, e eu sei que elas acabaram por perder o jogo. Foi assim, até na altura, recordo-me da minha decepção, disse, estava a correr tão bem. E aí sim, eu acho que ao longo do jogo, sim, estes aspectos são interessantes de ser analisados, e via-se, por acaso era interessante, via-se efetivamente aquilo que eu vos estava a dizer há bocado, que era o ai que eu vou perder, ai que eu estou a perder e o ai que eu estou a ganhar. Ou seja, a equipa portuguesa, claramente, quando passou para a frente, ficou sem saber muito bem como é que havia de gerir o estar à frente, ok? E isto é super importante. Vocês vão de reparar, por exemplo, em certas corridas, por exemplo, falando de atletismo, corridas de média e longa distância, há atletas que passam toda a corrida no 2º, 3º lugar, ok? Fazem aquela gestão e fazem depois o sprint final para a vitória. E há atletas que se conseguem aguentar no primeiro lugar o tempo todo. Isto sim tem muito a ver com gestão emocional, com gestão de estar, assim, aguentar aquele primeiro lugar e saber que os outros vêm atrás, e qual será o estado anímico dos outros, e qual será o estado de cansaço, e como é que eu estou, e será que os outros estão a aproximar de mim, etc. Ou estar no 2º, 3º lugar a fazer aquela gestão, ok, eu estou bem, eu estou-me a aguentar, espera que vais ver, vou-te atacar daqui a bocadinho, tal, ok. Isto sim, estes aspectos, aqui sim condiciona. Agora, realmente, só mesmo para estávamos a falar efetivamente de uma situação que me parece essa final que vocês estão a falar, de um golo aos 89 minutos. Quem diz hoje 89 minutos também diz mais cedo, porque sim, às vezes é uma questão de que é o que eu digo, é a questão da equipa temporal. reagir, como é que a equipa reage a esse fenómeno. Mas eu gostei da análise do Paulo, que diz, mas também pode ser do outro lado, sem dúvida, que esteja a elevação emocional, sem dúvida, estratégica até. Não, a única coisa que eu quero dizer é também as pessoas, eu também não quero que as pessoas pensem que tudo é psicológico, no sentido, há muita coisa que são outros fatores, como é evidente, não é? Eu gosto sempre de descer aqui à terra e tal, neste sentido, não é? Agora, claro, é o que eu digo, eu penso que há um trabalho importantíssimo de manutenção do foco e tal, mas sobretudo, e particularmente no futebol e em desportos deste género que têm pontuação variável, basquete, handball, desportos que têm estas pontuações, o pádel, por exemplo, acontece imenso, a gente estava a falar aqui em off há bocadinho por causa da questão do pádel como desporto em ascensão. É um desporto com uma pontuação extremamente variável, extremamente rápido, com muitas oscilações de jogos ganhos e jogos perdidos, em que o efeito psicológico é particularmente visível. Eu convido as pessoas a ver jogos do WPT, portanto do Campeonato Mundial, digamos, de pádel, e vocês vejam atletas que são profissionais, que jogam há anos e anos e anos, e a forma como alguns se desmoronam completamente, e muitos deles eu arrisco a dizer que já tenham este tipo de trabalho, estão a ser trabalhados, mas desmoronam completamente, tanto quando estavam a ganhar e começam a perder, ou como quando dão a reviravolta ao contrário. É super interessante. Então é preciso muito mais trabalho em relação. Muito mais, porque justamente é destas oscilações, destas variações, destas inflexões no decurso da atividade desportiva que está a dificuldade da tal manutenção do foco. Isto é, se eu estou bem, se eu estou a ter um nível de performance ótimo, ok? Estou em flow, ótimo, tal, e de repente eu levo uma chapada, digamos assim, que é alguém começa a ganhar jogos, começa a me marcar pontos, espera aí, aquilo oscila. Mas também ao contrário, se eu estou a dar resposta e se eu passo para a frente, aquele meu flow também pode ser interrompido, e eu digo, olha, estou a ganhar, espera aí agora, estou quase a ganhar, e lá vem a ansiedade inerente, porque eu não sei se vocês têm essa experiência desportiva. Eu fui remador muitos anos, e no remo, não é? A gente nas competições, portanto, aquilo começa a fazer 500 metros, quando a gente é mais pequenino, depois 1000, até aos 2000 metros. As competições normais que a gente fazia eram 2000 metros a remar. E 2000 metros a remar, mesmo com atletas capazes, portanto, eu remava num dos principais clubes portugueses, e aquilo ainda é um bocado. E o esforço físico de remar 2000 metros, não se for sozinho ou só com outro atleta, porque há barcos de 8, se vocês têm essa ideia, e aí é mais rápido, como é evidente. Mas esta gestão era fundamental. A gente estava permanentemente a olhar para a bolinha da proa do barco do lado, a ver como é que era, a fazer a tal gestão. E muitos atletas, eu inclusive, cheguei a perder provas tendo estado à frente mais de metade do caminho. Porque
eu estou quase a ganhar, começo-me a sentir cansado, começo a ficar mais ansioso, ok, epá, eu vou mesmo conseguir isto, será que eu vou conseguir? E entretanto começo a ver o outro a aproximar-se, vou perdendo gás, começo a ver o outro, quanto mais quase se uma aproxima. discussão mental instantânea. Gera-se um ciclo, ok, um ciclo, é mesmo um ciclo ansioso, digamos assim, não é que eu tenha tido nenhuma crise ansiosa, por exemplo, mas o rendimento baixa logo, porque a remada perde qualidade, porque aquilo depois são questões de muito detalhe. Portanto, nós estamos quase no término do programa, vejam lá, temos 12 minutos e tenho aqui espectadores participantes. Ótimo, temos aqui o Gustavo Cunha, que é atleta de futebol, coloca uma pergunta no ar e passa o vosso poder de síntese. Gostaria de saber quando é que o contexto do grupo influencia ou condiciona o comportamento individual. E depois e vou escolher aqui só uma das perguntas, acho que já respondemos um pouco, porque é que ainda não existem tão poucos psicólogos a trabalhar com atletas de alto rendimento em Portugal. É o Johnny Xavier Chaves, é fisioterapeuta e personal trainer de um jogador, Mateus, na Arábia Saudita, portanto é uma pessoa também trabalha no alto rendimento. E por que não começar pelas associações desportivas e essas associações transferirem para os clubes, que é uma ideia que ele dá. Portanto, porque é que não existem tão poucos psicólogos e porque é que não começar nas associações e depois transferir para os clubes? Poder de síntese nestas duas questões. Não sei se vocês... Eu vou ser o mais sintético possível e depois deixo o Paulo não ser. Em relação à primeira pergunta, a outra eu penso que nós acabámos já por responder. A outra eu diria sempre, não é? Um desporto que seja coletivo, o coletivo influencia sempre o indivíduo, sempre. A minha resposta é mais sintética possível. E não só no desporto, exatamente. Em todas as áreas o coletivo influencia sempre o individual. E a segunda questão era o porquê de não haver tantos psicólogos a trabalhar no alto rendimento. Sim. Já fomos aqui também. Já fomos aqui de alguma forma. Não? De alguma forma, se calhar o caminho partiria pelas associações, por quem governa, para depois passar para os clubes. Eu diria que, há bocadinho ia dizer isto, depois acabei por não dizer. Eu acho que passa muito, e nós só ao princípio falámos disso, Paulo, da forma como o desporto ainda é visto no nosso país. Exatamente. O nosso desporto ainda é teimosamente visto como uma atividade física e não como uma atividade global, okay? Como uma atividade, digamos, holística, isto é, que é corpo e mente, verdadeiramente corpo e mente. Sempre se disse mente sem, corpo são, mas essa parte da mente ficava para a parte da saúde, que é bom, um cérebro saudável e tal. Porreiro, exatamente. Mas é isso, há uma mudança fundamental a fazer na visão do desporto. E penso que uma dos motivos para não haver, por enquanto, mais psicólogos do desporto, sobretudo a nível do alto rendimento, é porque acham que o alto rendimento depende de treinar, de partir pedra, de treinar o corpo, de massacrar e de atingir, e todas aquelas coisas, nutrição, tal, tudo. E a mente? E a mente fica lá em qualquer lado, não faz parte. Não se vê. É isso. Eu queria deixar aqui aos espectadores também a informação que vamos prescindir da crónica, porque esta informação é importante. A crónica sairá no jornal, na rádio, no podcast, e para dar seguimento também, e também entrará a crónica de férias no mês de agosto, mas estará disponível, portanto, no site do jornal Açores 9 e no podcast e no site da rádio Açores 9. A última questão que eu queria, antes de mandarem mensagens lá, a última mensagem lá para casa, é o que é necessário para ser um bom psicólogo no desporto, ou do desporto, qual é as características necessárias e o que é necessário para chegar lá, portanto, para ter esta carreira de psicólogo no desporto. Houve aqui uns pontos que já toquei, a questão da criatividade e de olhar para a psicologia como simplificar processos. E depois há aqui a questão que eu também já toquei de ser uma ferramenta ou dispor do treinador, porque é dessa forma que eu vejo também o psicólogo. Muito bem. Não me faz sentido estar com um atleta entre quatro paredes e depois não haver aqui uma ligação com o que ele faz no treino, com o que ele faz no jogo, porque essencialmente é onde ele vai ter o seu desempenho. Isso mesmo. Portanto, e depois uma coisa importante é manter-se atualizado, é não se acomodar, não cristalizar. Não cristalizar, exatamente. Boa. E
e está na prática, e está no terreno, e essencialmente acho que são essas as características principais. Não acrescentaria nada, efetivamente. E o diploma? Ter o diploma? Sim, o diploma conta pouco. Eu acho que o diploma conta porque é importante para a certificação, digamos assim, mas de resto o psicólogo de desporto faz-se. Como qualquer psicólogo, né? Acho que a gente se constrói, não é um bocadinho essa ideia. O psicólogo do desporto, eu acho que se calhar para ser psicólogo de desporto primeiro que tudo é preciso gostar de desporto. Convém que se goste de desporto. Convém. A pessoa que não gosta de desporto, que não está ligado de alguma forma, poderá, enfim, ter mais dificuldade em entender muitas vezes, particularmente a questão das expectativas, da importância que o desporto tem para as pessoas. E aqui se calhar eu diria que era a única coisa. Agora de resto, tudo o que o Paulo disse, quer dizer, tem que estar no contexto, João, para ti. Tem que estar no contexto, tem que perceber o contexto. Não é preciso ser desportista para ser psicólogo de desporto. Tem que entender o desporto e gostar de desporto, porque é para perceber efetivamente o que está à volta e o que implica, particularmente como um dos vários exemplos belíssimos que o Paulo deu de pais, não é? E dos próprios atletas. A pessoa se não liga ao desporto, se não tem uma visão do desporto como tal, vai ser difícil realmente criar rapport com o atleta, mas muito fora bom. disso é o que o Paulo disse. E há só uma pequena coisinha importante também que é exclusiva quase dos psicólogos do desporto, é a questão dos horários. Porque os treinos não são das 9 às 5, os jogos são ao fim de semana, as competições, os torneios. Tem que assumir isso. Tem que assumir isso. Estou a dizer isso um bocado em tom de brincadeira, mas já tive vezes com treinadores até às 3 da manhã ao telefone. Já tive como atleta. Eu, recentemente estava no Porto e ela tinha os regionais de natação e estávamos ao telefone às 10 da noite a preparar para as 9 da manhã porque ia fazer os 100 livros. Portanto, aqui tem que haver alguma flexibilidade também em termos de disponibilidade, se quiser. Bem visto. Muito bem. Bem visto, também é importante. Foi um pormenor, depois quem está no campo. Importantíssimo, muito bem. Que mói. Última mensagem a cada um, portanto estamos aqui um minuto a cada um para passar a mensagem para o outro lado em relação à psicologia do desporto, em relação ao desporto em si. Dentro daquilo que foi a nossa conversa aqui, agradecer também a oportunidade de estarmos a falar da psicologia do desporto, porque isso também faz crescer a psicologia do desporto e enaltecer a importância. E cada vez mais acho que começa-se a abrir cada vez mais os olhos para essa dimensão da psicologia e começa a ganhar algum terreno. E depois os resultados é tal coisa. Não podemos prometer medalhas, mas podemos prometer esforço e dedicação e compromisso no desempenho das tarefas. Essencialmente é isso. Muito bem. Sim, eu pego nas palavras do Paulo para também transmitir o meu agradecimento. Basicamente, o que eu quero deixar é essa mensagem de agradecimento pela visibilidade que acabas por nos dar enquanto psicólogos ligados ao desporto. E é isso, é o que eu digo, aquilo que nós fomos falando aqui, um bocadinho começar a mudar mentalidades, se calhar a nível estrutural, a nível das próprias estruturas desportivas, começar a transformar um bocadinho as mentalidades. Mas o Paulo disse uma coisa há bocadinho super importante, que é, não há nenhuma área que comece a sobressair e a aparecer se não houverem resultados. Os resultados é que vão, da mesma maneira que um psicólogo se faz, um psicólogo do desporto, e a psicologia do desporto faz-se com o aparecimento dos resultados. Evidentemente, depois é todo um ciclo, não é? Tem que haver oportunidade, resultados, mais oportunidades, melhores resultados, e assim sucessivamente, não é? Portanto, é isso. Muito bem. Dos excelentes convidados, agradecer aos dois pela partilha, pelo conhecimento. Penso que do outro lado, este manual que foi construído hoje, esta informação poderá ser utilizada em vários campos, de várias formas, e agradecer por este momento enriquecedor. Penso que daqui sair muito mais completo a nível desta área de conhecimento, e os espectadores lá em casa também tiveram essa oportunidade. Não bem-aja aos dois, oxalá que corra tudo bem a nível profissional. Obrigado. Aos dois, e até a nível familiar, porque também é necessário para o nosso conforto e o nosso percurso profissional. Também queria referir, antes de portanto, dar as badaladas das horas, porque já estamos aqui 2 horas em plena tertúlia,
que temos um próximo convidado nesta quinta-feira. Vamos abrir aqui este precedente, porque temos um convidado nada mais nada menos do que Pedro Pauleta, a grande referência do desporto açoriano a nível internacional, que vem-nos também partilhar alguma do seu conhecimento e das suas experiências para todos os espectadores que vão estar presentes desse lado. Portanto, quinta-feira, dia 28 de julho, das 6 às 8. Obrigado a todos, mais uma vez. Estamos aqui presentes semanalmente com o Desporto Açores e com este conhecimento partilhado para todos vós. If I seemed